Caixinha, primeiramente, boa Boa noite, noite. parabéns pela vitória, né? A segunda Obrigado. consecutiva do Bragantino. Gostaria que você fizesse uma análise do que você observou do time na partida, um começo muito intenso, né? De muitas sinalizações, pressão. Depois o time oscilou um pouco, né? Teve uma queda durante a partida. Então, se puder explicar o que você observou de tudo isso, boa noite, Caixinha. Boa noite. Sim, olha, concordo totalmente com a análise que fizeste. Eu acho que era para nós um jogo fundamental em termos daquilo que era o crescimento da equipa, fundamental em termos da ligação que foi o jogo anterior e fundamental também na sequência daquilo que são os nossos objetivos jogo a jogo, que hoje pela primeira vez conseguimos atingi-lo no jogo anterior e hoje pela primeira vez conseguimos manter-nos nessa ordem numérica da forma como a definimos e o facto é que penso que terminamos em sétimo, que nos mantém dentro daquilo que seria o G6 e o G8 que definimos. Era também difícil em termos emocionais e foi isso que procurámos, eu disse-lo aqui logo a seguir ao Flamengo. Voltámos a falar hoje também isso aos jogadores, que em termos emocionais e em termos daquilo que era o crescimento da equipa, em termos de uma mentalidade e o mindset que queremos que a equipa tenha, era fundamental, não só pela vitória do jogo anterior, mas da forma expressiva como foi e contra o adversário que foi, saber claramente que tínhamos que manter a nossa dinâmica e o nosso comportamento. Não foi fácil, por isso existiram oscilações, mas penso que da mesma maneira que foi muito importante começar o jogo anterior com essa intensidade, com essas contras do contras, ou seja, a capacidade da equipa ter de atacar a bola quando a perdia em zonas altas, e daí, por exemplo, sai o primeiro golo, fez-nos conectar no jogo, fez-nos entrar com essa intensidade do jogo e fez-nos ter, se calhar, mais um par de oportunidades onde podíamos ter feito mais um ou outro golo. É verdade que a equipa depois a espaços ficou um pouco mais larga, começámos a dividir mais a bola, deixámos de ter uma saída a 3 que nos estava a dar muitas ligações, não só nessa saída, porque atraíamos a primeira linha do adversário e encontrávamos espaço entre linhas para depois poder progredir. Deixámos de o fazer em determinados momentos. Depois eu diria que o segundo golo cai num momento muito importante também, da forma como foi conseguido e no tempo em que o mesmo foi alcançado. Viemos para o intervalo, tentámos corrigir a equipa nesse sentido. A equipa não começou bem. Penso que a equipa não entrou bem naquilo que foi a segunda parte. O adversário tentou ter muito mais iniciativa do jogo e conseguiu. Teve mais bola, teve mais chegada, teve até muito mais sobre o nosso meio campo. Entendemos que tínhamos que começar a fazer algumas alterações. Foi isso que fizemos. A do Jadson, normalmente, quando joga na posição e quando nós temos a posse, dá-nos muita saída, ou seja, ele tem cultura de médio, não é? Então a capacidade dele nos dar mais um jogador é importante. Quando tem que fazer muito vai e vem, e esta era uma equipa que quando ganhava a bola exigia muito dos laterais, e tendo também já um amarelo, sabíamos que essa era uma das substituições que tínhamos que fazer. A outra era a do Juninho, porque estava com gripe desde ontem, então já tínhamos mais ou menos duas substituições pensadas nesse sentido. O Eduardo também baixou ali um pouco e precisávamos de mais gente a pressionar, por isso é que entrou o Tiago com a ideia de pressionar-me um pouco mais alto. O Ramires também, daí a entrada do Gustavinho, que é um jogador que pressiona, que sabe ter bola, que é um pouco também mais vertical, e com a entrada do Mateus, que não era aquilo que estava previsto. Então, estava previsto darmos mais descanso ao Vitinho, passar o Sorriso para a esquerda e entrar o Andrés para a direita também para fecharmos um pouco o corredor. Já tínhamos essa situação por dentro e já tínhamos pernas frescas na frente. Essa foi a ideia. Foi um jogo que foi mais controlado do que dominado, eu diria, mas conseguimos, de alguma forma, aquele foi o objetivo principal, e as passes também na segunda parte, apesar de não termos um volume nem uma densidade tão grande de chegada, penso que se calhar poderíamos ter feito mais um gol ou outro. Estive a ver ali, penso que foram 17 finalizações contra 2, ou seja, penso que o resultado é justo, mas poderíamos e deveríamos ter controlado um bocadinho mais o jogo, pelo menos da forma como entramos nos primeiros 20 minutos, que era isso que queríamos. É normal, temos que continuar a insistir, continuar a exigir que as coisas sejam assim,
porque todos os jogos valem 3 pontos e todos os adversários têm que ter o mesmo tipo de respeito, e a forma de encarar os jogos tem que ser sempre a mesma também. Boa noite, Pedro. Lucas Salema, da Rádio Futebol Total. Pedro, gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, você falou que o jogo foi mais controlado do que dominado. Gostaria de saber se esse controle, em vez de domínio, foi algo que você entende como vindo dos jogadores por causa da sequência que vai ter de jogos, ou foi algo vindo de você, pedindo até para não ter uma forçação dos jogadores vendo o histórico de lesão? E a segunda pergunta, eu gostaria que comentasse um pouco sobre o Sorriso, que vem recebendo críticas, bastante renegado, vamos usar essa palavra, mas acabou marcando gol. E como você analisa também essa atuação dele hoje, saindo como titular? O Sorriso é um jogador que nos tem ajudado muito. Eu lembro que o Sorriso teve um volume muito grande, por exemplo, naquilo que foi o Paulistão, foi importante. É um jogador que sempre que tem entrado tem dado o seu contributo, naquilo que é a disponibilidade física que ele dá ao jogo. Ele ataca, ele defende, ele chega na área, ele ajuda ao lateral, ele fecha por dentro, ele tem golo, ele também tem tido alguma cota de golo. Então é um jogador que nós contamos. Hoje, na impossibilidade de ter o Henrique, penso que vocês já tiveram acesso à nota e já perceberam o porquê dele não ter jogado. O Sorriso assumiu esse rol e fez-lo muito bem, com características diferenciadas, mas também com o seu golo, e isto vai-lhe dar essa confiança que é importante. 2 fases do jogo, uma em que a equipa dominou, que foi a forma como entrou no jogo, aí a equipa dominou o jogo. Outro momento em que controlou. Agora, é importante que nós tenhamos claro que quando não é possível dominar, há que controlar. Hoje tivemos que controlar algumas vezes um pouco mais sem bola, não o fizemos de uma maneira tão compacta, mas mais ou menos controlamos os passos, que é importante também que a equipa tenha essa capacidade de o fazer. E outros momentos em que controlou mais com bola, como por exemplo da forma como acabou o jogo, ou seja, não há necessidade, já desde o último escanteio, a equipa, faltando 3 minutos sensivelmente para acabar, a equipa já devia ter feito o escanteio em curto, já devia ter controlado o tempo e o jogo junto à bandeirola de canto. Ou seja, isso é formas que temos de poder controlar o jogo quando não o dominas, seja sem bola, seja com bola, mas preferimos que a equipa tenha mais esse controle através da bola, e a espaços foi isso que fomos fazendo. Penso que foi muito importante para o crescimento da equipa. Infelizmente, e mais uma vez, lesões traumáticas levam-nos a ter um conjunto de soluções que temos que encontrar para a equipa, temos que nos reinventar, mas penso que basicamente isso tem acontecido desde que chegámos em janeiro, e felizmente temos um grupo fantástico que tem entendido isso e tem tido essa capacidade. E quando nós dissemos que todos eram importantes e todos tinham que estar preparados para ser titulares, era precisamente também contando com todo este tipo de situações. Pedro, boa noite. Henrique Boa noite. Francisco, TV Altiora. Bom, primeiramente, parabéns pela vitória, né? Obrigado. Mais um jogo aí que você está falando do controle, né? Mais um jogo que o seu time teve aí muita mais superioridade no posse de bola, né? 60%. Vocês tiveram aí 20 finalizações contra 4 do adversário, né? O adversário, uma delas só na meta. Então, parabéns aí pela essa ofensividade do time. Eu queria já perguntar para você, né? Com essa vitória, o time já chegou aí à 7ª posição e está a 2 pontos do G4. Qual que é a importância de se manter agora nesse início de campeonato ali na parte de cima da tabela? E também queria falar também do técnico do Goiás, né? Também é um português também, que a gente vê que realmente tem um jogo bem ofensivo também, gosta de ficar com a bola. Como que é para você aí enfrentar aí os portugueses aí pela frente? Eu não conhecia o Armando pessoalmente, tínhamos estado num par de ocasiões em Portugal, nunca nos tínhamos enfrentado. O Armando é um treinador muito preparado, que vem de fazer um trabalho fantástico com o Arouca, acaba de qualificar o Arouca para as competições europeias. Vocês não sei se conhecem o nível da dimensão do Arouca em termos daquilo que é o futebol em Portugal, mas é uma equipa, obviamente, eu diria média para baixo, e ele teve a oportunidade de fazer através de um processo. Ou seja, lá está, às vezes falamos aqui dos processos, ainda agora tínhamos falado, quando foi a história do Flamengo, de que 2 colegas tinham perdido o seu espaço, e ele vem de um processo largo de 4 anos,
onde vem crescendo e fez um trabalho muito consubstanciado que lhes dá a oportunidade de pela primeira vez trabalhar no estrangeiro. Como lhe digo, é uma pessoa muito preparada, uma pessoa que tem as suas ideias de jogo, está a chegar. Penso que teve a pausa da data FIFA para treinar a equipa, não teve ainda no jogo anterior, esteve hoje e com certeza vai fazer um excelente trabalho e nós disponibilizámos-nos para poder ajudar naquilo que fosse necessário, uma vez que já vamos conhecendo um bocadinho mais o futebol brasileiro, uma vez que já temos mais análises daquilo que são adversários que eventualmente também pode vir a ter. Sabemos que tudo isto é muito denso e tudo aquilo que é a ajuda da informação e depois cada um trata como quer será importante. A outra parte, qual era da questão? Era só mesmo sobre o Armando? Do controle. Sim, eu acho que ainda antes de vir para aqui estava a dizer ao Gustavinho. O Gustavinho é um jogador que eu gosto muitíssimo. É um jogador intenso, é um jogador que trabalha sempre no limite, mas em termos daquilo que é a sua maturidade do jogo e do seu entendimento, falta um pouco aquilo que são os tempos do jogo. Cada vez que vocês veem uma ação do Gustavinho, a ação é sempre de alta intensidade. Ele tem a bola, ele quer atacar, quer ser vertical, ele não tem, ele quer ir pressionar, e esses tempos do jogo é o que falta. Então uma equipa que possa controlar, e acho que fizemos isso muito bem contra o Flamengo, e a equipa tem crescido nesse sentido também, de saber encontrar os espaços com a bola e controlar os espaços do campo quando está fechado, para dar a volta, ou seja, isso é controlar o jogo com a bola, e nós temos tido essa capacidade, não sempre jogar na vertigem, mas ter a capacidade de criar momentos para quando acelerar o jogo ou quando controlar o ritmo de uma forma mais baixa. A equipa tem feito isso bem, vamos continuar a trabalhar nessa orientação, sem deixar de ter os nossos comportamentos vitais, que são o ataque. Não temos a bola, atacamos a bola, temos a bola, atacamos o golo, mas o tal terceiro ponto que eu dizia, que é atacar o jogo, é também fundamental naquilo que será o crescimento da equipa. Boa noite, Caixinha. Boa noite. Parabéns aí pela vitória. Obrigado. Né? Só uma brincadeira aqui, daqui a pouco vocês, técnicos portugueses, vão ter que fazer uma comunidade no WhatsApp ali, né? Porque a galera tá chegando em peso aqui no Brasil. Bom, virar um pouquinho a chavinha e como ainda você... não há grupo, pelo menos ainda não tenho conhecimento. Mas daqui a pouco... Pode ser. Aqui no Brasil a gente fala virar chavinha, você tem usado o termo trocar o chip, né? Na quarta-feira agora você tem um compromisso importante pela Sul-Americana, que é contra o Taquari. E do outro lado tem mais uma equipe que também briga pela primeira posição, que é o Estudiantes. O Bragantino hoje está em primeiro lugar pelo saldo de gols. Qual a importância do saldo de gols neste confronto contra o Taquari agora? E a gente sabe que o Estudiantes também vai pegar uma equipe que não tem um bom desempenho dentro da Sul-Americana. E como enfrentar o Taquari aqui em Bragança Paulista? Só há um objetivo, sabíamos mais ou menos à partida, mas a equipa sempre se preparou para ganhar todos os jogos. Eu acho que o jogo que fizemos, por exemplo, nos Estudiantes, no minuto 60 do que ocorreu em termos do empate, e ficámos com menos um jogo, a equipa teve que pensar o jogo de outra maneira, sem deixar de pensar de o ganhar com menos um elemento, e como vimos até esse momento a equipa estava, eu diria, não estava a dominar o jogo, a espaços teve esse domínio, mas teve essencialmente um controle do mesmo. Esse jogo, no entanto, permitiu-nos chegar a esta última rodada dependendo de nós. O adversário também depende deles, eu diria que sim, mas tudo isto tem a ver com o saldo de golos, então a única coisa que nós temos que preparar e que sabemos é que temos que ter uma vitória, temos que ganhar sim ou sim, e que temos que ganhar com golos. Isso é aquilo que nós temos que preparar. A mudança do chip vai não só de uma competição para a outra, mas vai também para isso. E vale muito porquê? Vale muito porque só o primeiro lugar é que dá acesso direto aos oitavos, e isso impede a equipa de criar uma maior densidade competitiva no mês de julho. Ou seja, estamos a falar de ter menos 2 jogos, estamos a falar de ter mais tempo de equilíbrio para treinar comportamentos, estamos a falar de menos desgaste, quer de viagens, quer de jogos, ou seja, mais tempo também eventualmente para descansar, com semanas mais abertas, e só voltando a ter duas competições no mês de agosto. É isso que definimos desde o primeiro momento, estamos nessa posição, e então só nos resta fazer o nosso trabalho. Como digo, o nosso trabalho é
procurar ganhar e procurar ganhar com golos. Pedro, aqui, Pedro Rigoni, da Bragança FM. Prazer falar contigo novamente. Também parabéns pela vitória no jogo de hoje. Queria que você explicasse porque você manteve o Jadson na lateral direita na partida de hoje, né? Você até citou anteriormente que o Jadson dá uma qualidade a mais na saída de jogo, mas o Andrés Hurtado estava no banco de reservas. Foi uma opção mais técnica e tática da sua parte ou o Andrés Hurtado não tinha condições de jogo? Entrou o Aderlan. O Aderlan entrou. Porquê é que está a perguntar para o Andrés? O Aderlan não conta. Ele entrou neste e no jogo anterior. Olha, vou-lhe confidenciar uma coisa também. Que estive a falar, por exemplo, com o Tiago Borbas. Vocês acharam que o Tiago hoje era o Tiago que conhecem? Em termos do desempenho? Sabe, o que ele me disse ali é que estava ahogado, sabe? E que, por exemplo, no jogo anterior a nossa opção foi sobre o Alejandro e não foi sobre o Tiago. Hoje pensávamos que o Tiago já estaria em melhores condições e era uma situação para pressionar mais na frente e não dar muito espaço aos zagueiros. Pensámos no Tiago, mas como lhe digo também aquilo que é um momento depois das seleções, muitas das vezes os jogadores não vêm nas melhores condições. Mas, repito, não temos só o Andrés como opção, temos o Aderlan. E deixe-me dizer que, quer no jogo anterior, quer neste jogo, eu vi o melhor Aderlan desde que aqui cheguei e espero que continue a trabalhar dessa maneira porque o que queremos é competitividade dentro do grupo em todas as posições.